Sejam todos muito bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor Sindic. Vamos dar continuidade ao trabalho que estamos a fazer durante a semana. Desta vez vamos falar da equação fundamental da hidrostática, mais conhecido como princípio de Steven. Ok? Não se esqueça disso. Meus amigos, subscrevam-se ao canal, pá. Convidem os vossos amigos, pá. Partilhem as aulas, transportem as aulas para outra gente que está neste Moçambique todo. Coloquem likes, façam coisas, pá. Ok? Princípio de Steven. Princípio de Steven. Olha, a aula passada ela desempenha um papel preponderante para a percepção disto, hein? Volta para a aula anterior. Na aula passada nós falamos da pressão exercida por um líquido no seio, ok, de um recipiente. Nós vimos que a pressão que é exercida de forma perpendicular às paredes, ok, ela dependia apenas do quê? Da profundidade em que o líquido se encontra, da profundidade em que o ponto onde a pressão exercida se encontra. O que vimos também que a pressão é sempre diretamente proporcional à altura, ok? Não depende da gravidade e nem depende da densidade. Outra coisa, meus amigos, que nós temos que recordar é que os líquidos têm uma característica bastante peculiar, ok? Um líquido sempre toma a forma do recipiente em que está contido. Se você coloca o líquido num balde, vai ter a forma daquele balde. Se você coloca numa garrafa, vai ter a forma daquela garrafa, ok? E a pressão é sempre exercida de forma perpendicular em relação às paredes, ok? Então, aqui no princípio, neste princípio, o que é que nós queremos estudar? Nós queremos mostrar isso, que a pressão do líquido não depende da forma do recipiente, depende apenas da profundidade. Mas esta expressão, que é a equação fundamental da hidrostática, é uma equação que vai ser deduzida, que nos permite determinar a diferença de pressões entre dois pontos no seio de um líquido, ok? O que é que nós temos aqui? Nós temos este recipiente, ok? Que está cheio de água. Vamos supor que está cheio de água. Temos um orifício A e temos um orifício B. Então, temos a profundidade. A profundidade é sempre medida a partir do topo, né? Para baixo, ok? Apesar de nós chamarmos isto de altura. Nós temos a tradição de que a altura sempre é de baixo para cima, né? Mas aqui nós não estamos a tratar exatamente, nós estamos a tratar da profundidade. Só que esta profundidade nós damos o nome de altura, ok? Para a designação matemática, para a expressão matemática neste caso. Ok, nós temos a primeira, aqui é 0, né? A altura maior é esta, onde tem o orifício B, e depois temos a altura menor, que é esta, onde tem o orifício A, ok? Temos esta altura maior e temos esta altura menor. Então, esta é a parte que compensa neste ponto para que seja igual a esta. Então, aqui nós temos a diferença de altura, ok? Então, nós queremos determinar a partir disto a diferença de pressões entre estes dois pontos. Para quem prestou atenção na aula passada, nós vimos na aula passada que a pressão hidrostática era calculada com base naquela expressão, que é extremamente importante recordar. Porque o que nós queremos deduzir aqui, a diferença de pressões. Ok, a diferença de pressões, ela vai ser igual à pressão no ponto onde ela é maior. Ok? Onde que a pressão é maior? Nós já sabemos que a pressão é sempre diretamente proporcional à altura. Quanto maior for a altura, maior será a pressão. Onde que é maior? É no ponto B. Então, a pressão é maior no ponto B. Então, a diferença de pressão vai ser pressão no ponto B menos no ponto onde a pressão é menor, que é o ponto A. Menos a pressão no ponto A, neste caso. Menos a pressão no ponto A. Pressão no seio do líquido, ok? Nós já deduzimos a expressão. Nós dissemos que a pressão hidrostática partia daquela mesma expressão para os sólidos, neste caso, que é força sobre a área. E nós dissemos que a força, nós imaginamos como um ponto que age de forma perpendicular. Então, a força coincide com a força de gravidade em relação ao solo, neste caso, né? Então, a força de gravidade, nós já sabemos que é massa vezes a gravidade sobre esta
esta área, ok? Então, a partir dessa expressão, nós vamos buscar o conceito de massa ao conceito de densidade, neste caso. Nós já sabemos que densidade é a quantidade de massa na unidade de volume. A massa vai ser igual a densidade vezes volume. Então, vamos levar isto, meus amigos, e vamos substituir aqui. Não se esqueçam de fazer isto, ok? Estou a fazer recordar. Então, a pressão hidrostática, neste caso, que é a pressão do líquido, vai ser densidade vezes volume vezes gravidade sobre a área, ok? O volume, onde é que nós vamos buscar? Vamos buscar o volume deste recipiente. Este é um recipiente cilíndrico, ok? Nós já sabemos que o volume cilíndrico é a área da base vezes a altura. Então, teremos aqui volume vai ser igual à área da base vezes a altura. A área da base é a mesma coisa que área, neste caso, ok? Ficamos com área vezes altura. Então, vamos levar isto, vamos substituir aqui, que é volume. Então, vamos ter pressão hidrostática vai ser igual a área vezes, vai ser igual a, neste caso, densidade vezes a área vezes a altura vezes a gravidade, isto tudo sobre a área. Simplificamos área com área, então teremos aqui a pressão hidrostática, que é a pressão no seio do líquido, vai ser densidade, gravidade vezes a altura. Então, é essa expressão que nós queremos para poder levar para ali, ok? Então, já temos aqui a pressão hidrostática, vamos levar esta pressão para aqui, meus amigos. Não se esqueçam disso, ok? Não se esqueçam disso. Então, nós queremos determinar a diferença de pressões, ok? Então, daqui podemos dizer que a diferença de pressão vai ser igual a pressão no ponto B. É esta pressão, daqui. Então, teremos densidade do líquido que é o mesmo, gravidade, a altura no ponto B. Uma vez que a altura é diferente. A única coisa que é diferente aqui é a altura. Densidade da gravidade é aqui na Terra, a densidade é do mesmo líquido, então é igual. Menos a pressão no ponto A. Ok? A pressão no ponto A vai ser densidade, gravidade, a altura no ponto A. Ok? Então a diferença de pressões vai ser igual. Densidade, gravidade. É um elemento comum este, ok? Podemos colocar em evidência. Estamos a fazer a aplicação especial da propriedade distributiva, ok? Então teremos densidade, gravidade, abrimos parênteses, ficamos com a altura no ponto B menos a altura no ponto A, ok? Então teremos variação da pressão, vai ser igual a densidade, gravidade, diferença de altura, variação de altura. Então esta é a equação fundamental da hidrostática, ok? Com base nesta ainda podemos calcular a diferença de altura, onde vamos ter variação da pressão sobre densidade vezes a gravidade. Ok, não se esqueçam disso, meus amigos. Não se esqueçam disso, meus amigos. Então, a partir daqui, o que é que nós estamos a provar a partir daqui? A partir daqui nós provamos o princípio de Stephen. Porque o princípio de Stephen, o que é que diz? Diz que a pressão, ela não depende do recipiente. Se é um recipiente cilíndrico, se é cúbico, se é cônico, não depende nada disso. Vai depender de quê? Da altura, neste caso da profundidade, do ponto onde a pressão se faz sentir. Está aqui, está provado aqui. A variação da pressão é diretamente proporcional à altura, porque nós já sabemos que essas duas coisas, a densidade e a gravidade, são constantes. Então, a partir daqui, ok? Nós podemos dizer que a pressão vai ser diretamente proporcional à altura, neste caso, ok? Isso aqui, a diferença do líquido não depende da forma do recipiente, apenas da profundidade. Então, meus amigos, no próximo slide, nós vamos resolver o exercício sobre isto. Não se esqueçam de subscrever-se ao canal. Gosto muito de vocês. Não se esqueçam de subscrever-se ao canal. Muito obrigado. Foi um prazer acompanhar vocês. Sou o professor Sinic. Estamos juntos.